importância da sua ação no futebol madeirense e pelo sacrifício em estar aqui presente. Um abraço de solidariedade para com a Associação de Futebol do Porto. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Gaia, uma saudação também pela sua presença, pelo significado da vossa presença e, sobretudo, pela obra que em Gaia, na cidade de Gaia, no Concelho de Gaia, tem vindo a ser feita em prol do desporto. Fico muito feliz, talvez um bocadinho invejoso, de não ter aí também sentados alguns vereadores da cidade do Porto, mas naturalmente terão outros compromissos mais importantes, talvez porque hoje também se celebra o centenário do nascimento de Jorge Amado, talvez estejam no Nordeste brasileiro, onde eu também gosto de estar e de lá vinha a pouco. Queria saudar, o Sr. Paes do Amaral, todos os que têm dado a vida desportiva em prol desta associação. E eu dizia hoje de manhã, com um bocadinho de exagero, que o Sr. Paes do Amaral saiu do quartel quando estava na tropa para vir assinar o ato da escritura da fundação da Associação do Porto. Creio que é um bocadinho exagerado, foi há 100 anos. Mas tem realmente uma vida dedicada a esta casa, como muitos outros tiveram, e por isso para si um cumprimento muito especial também. O Sr. Dr. Lourenço Pinto pediu-me há dias: Presidente, posso contar consigo para falar 5 minutos numa sessão? Eu disse: 5 minutos fala-se sempre, nem que seja para não dizer nada. Afinal de contas, iniciamos-nos aqui com uma palestra, uma lição do professor Zé Neto, que felizmente todos nós, embevecidos, podemos aprender, e saúdo mais uma vez com a amizade que sabe que lhe atribuo, e creio que fiquei já só com 4 minutos, portanto vou não procurar estender-me muito. Esta casa a mim diz muito, e quando digo esta casa é esta Associação de Futebol do Porto. Eu, como muitos de vós, lembramos da nossa sede, da nossa associação na Rua de Ceuta. Lembramos da Rua José Falcão, ao pé da Rua de Ceuta. Lembramos das dificuldades que havia para lá se tratar de alguma coisa, para nos reunirmos. E alguém sonhou que um dia havíamos de ter a nossa casa, devíamos ter uma casa condigna, onde nos sentíssemos orgulhosos, não só ao entrar, mas até quase que ao passar na rua e olhar para o lado e ver esta fantástica obra. Esse homem foi o Dr. Adriano Pinto, que durante 25 anos dedicou a sua paixão a esta associação. Por isso acho que hoje, embora o meu querido Presidente já o tivesse feito, eu não ficaria de bem com a minha consciência se não evocasse aqui muito sentidamente, com muita amizade, o Dr. Adriano Pinto, que era um parceiro de todas as horas. Era um homem solidário que aparecia nos bons momentos quando convidado e aparecia nos maus momentos, mesmo sem ser convidado. E esse exemplo de vida, mais do que de dirigente, é que eu penso que foi o grande legado que ele nos deixou a todos, e por isso, com muita emoção, com uma saudade muito grande, eu recordo não só esse grande dirigente, mas como esse grande amigo, o Dr. Adriano Pinto. E esta casa diz muito também por muitas outras coisas ligadas à minha vida desportiva. O meu antecessor e meu presidente, porque 4 anos com ele fui dirigente de futebol,
o Dr. Américo Sá, foi presidente desta casa. O meu atual presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto há 30 anos, o Dr. Sardoeira Pinto, é o único presidente, ex-presidente vivo, e digo ex porque o atual está vivo, o único ex-presidente desta casa vivo, que é, como disse, o Dr. Sardoeira Pinto. E, portanto, essa relação e essa vivência que tive com um e que mantenho com outro está sempre ligada à afetividade, à Associação de Futebol do Porto. E talvez vos dê uma novidade. Serei talvez o único, ou um dos poucos nesta sala, que um dia, em março de 1956, vestiu a camisola da Associação de Futebol do Porto para jogar um jogo da seleção do Porto contra Coimbra no campo dos Salgueiros. Só me lembro que era no ano em que jogava lá o Marigano. Por isso, recordo isso com muita satisfação, com muita vaidade, porque de facto a Associação de Futebol do Porto diz-me muito, aprendi e aprendo muito com os seus dirigentes e por isso esta ligação entre o Futebol Clube do Porto e a Associação de Futebol do Porto, de que o Futebol Clube do Porto, juntamente com o Leixões, foi fundador, é uma ligação que passa para mim não só como presidente do Futebol Clube do Porto, mas também passa como grande apaixonado pelo futebol e pelos momentos que vivi e vivo ainda ligado ao Futebol Clube do Porto. E quando o Futebol Clube do Porto consegue grandes vitórias, eu recordo-me sempre de duas coisas. Uma é das palavras que o Adriano Pinto me dizia quando festejávamos qualquer vitória logo de imediato. É mais uma vitória para a nossa associação. E é esse facto que me enche de alegria saber que as vitórias do Futebol do Porto são também uma vitória para a nossa associação. E penso sempre, e cada vez mais, quando temos as grandes vitórias, que o Futebol Clube do Porto, e é esse o papel que nós todos temos que assumir, quando o Futebol Clube do Porto vence, enche a Alameda das Antas, como encheu já a Avenida dos Aliados e como há de encher em breve novamente a Avenida dos Aliados, com dezenas de milhares de pessoas cheias de problemas, sem razões para sorrir, sem razões para ser felizes, mas que naquela noite em que festejam essas vitórias são mais felizes do que todos aqueles que não têm qualquer problema. Por isso essa palavra, essa missão, esse sentido de solidariedade, acho que é um sentido que todos nós aqui devemos ter. E solidariedade entre clubes, solidariedade entre dirigentes, solidariedade entre todos aqueles que fazem a grande família do futebol. Vir da Associação do Porto na Rua José Falcão até estas instalações, numa associação que tem 25.135 atletas, que tem 435 clubes, que tem 820 árbitros, é realmente notável. É razão para nos sentirmos orgulhosos e para compreendermos a inveja e o medo, o receio que os outros têm da nossa grandeza. Há dias vi num jornal uma notícia que o presidente da Associação de Lisboa tinha proporcionado um encontro entre o presidente, entre dois vice-presidentes do futebol, de clubes de futebol, ali acompanhados de um presidente de um terceiro, que era o do Estoril, e os vice-presidentes eram do Benfica e do Sporting,
porque esse presidente estava muito preocupado com o mau relacionamento entre os dois clubes. Tinha havido um jogo que não correu bem, parece que nesse jogo entre os dois, os grandes heróis foram os bombeiros que apagaram um fogo na bancada, e depois parece que um presidente de um clube chamou ao vice-presidente, ao vice-presidente do outro, fanático dos popós. Então fizeram um inquérito, o inquérito chegou ao fim, um levou 5 meses, o outro ainda não sabe o que vai levar, e então o presidente da Associação de Lisboa, muito preocupado com a desunião, ainda com o resto do incêndio e com a má colaboração entre os dois, proporcionou um encontro em que o presidente do Estoril estava, talvez, para ver como acabava aquele jogo. E curioso não é que tenha havido essa reunião, que só é louvável que realmente não se tratem os dirigentes por fanáticos dos povos. Acho que isso é um palavreado que não deve existir no futebol. Mas o que é curioso é que ao lado, no mesmo jornal, um colunista de nome Delgado, que o Delgado tem pouco, saudava esse encontro como muito bom para o futebol, porque é preciso que estejam ambos unidos contra o Porto. Não era para não chamarem fanáticos dos popós, isso que chamem à vontade, toda a gente já sabe o que é isso. É porque o Porto, onde eles estavam zangados, ou encostava ao Benfica, ou encostava ao Sporting e depois ganhava por causa disso. Eu acho que isto é, primeiro, o reconhecimento da nossa grandeza. Primeiro é o reconhecimento da nossa solidariedade entre todos na Associação de Futebol do Porto. É, sobretudo, nós, a quem eles chamam provincianos, é de um provincianismo realmente chocante. Mas é verdade. É verdade e não pode ser mesmo referido em tom de brincadeira, porque esses artigos, só mesmo como brincadeira, é que podem ser encarados. Devemos realmente pensar bem e unirmos-nos cada vez mais. O Sr. Presidente da Associação, no último ato eleitoral, sabe tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo com que a clareza lutou e sabe como é que os órgãos da comunicação, alguns, trataram do assunto. Isso há de ser sempre assim. Há de ser sempre assim enquanto a Associação do Futebol do Porto for a maior do país, enquanto o Futebol do Porto for campeão, enquanto o Sporting Braga ficar à frente de algum dos grandes de Lisboa, enquanto realmente a força do futebol estiver no norte do país. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar-nos iludir. Nós temos que estar unidos para tratar dos nossos problemas, porque ninguém trata, ninguém traga. Nós temos um governo que permitiu que no orçamento do futebol, no orçamento em relação ao futebol, os bilhetes do futebol passassem de 16 para 23 ou 13, de 5 para 23. Os bilhetes do futebol. Um indivíduo que vá pagar, que vá comprar um bilhete para apoiar a seleção nacional, paga só de IVA 23%. E outro dia disse a um governante que já tinha resolvido o problema. É como os filmes pornográficos só pagam 6% e eu não vou vender os bilhetes por euros.
vou vender os filmes pornográficos que só pagam 6% de IVA e depois troco os bilhetes por filmes pornográficos que volto a vender. Portanto, isto mostra a insensibilidade com que o futebol é tratado. Isto mostra o desprezo com que o futebol é tratado, com que as pessoas do futebol são vistas. E, naturalmente, que se não formos nós, dirigentes, nós que fazemos parte desta associação, a analisar e a estudar estes problemas, isto vai continuar a ser da mesma forma. E o que é que nós vemos? Ganhamos, e saúdo efusivamente, uma medalha de prata na canoagem. Alguém fez alguma coisa pela canoagem? Vencemos a medalha de prata. Primeira notícia que eu vi: Presidente da República saudou efusivamente os vencedores. O Primeiro-Ministro saudou os vencedores. O António José Seguro da oposição saudou os vencedores. Eu acho que eles, se não fosse o Carlos do Carmo a cantar a canoa de vela erguida, nem sabiam que havia canoas nem canoagem. Mas na hora da vitória, eles apareceram todos a saudar para ficar na fotografia. Sr. Dr. Lourenço Pinto, nós temos que estar à sua volta unidos para combater estas injustiças que são permanentemente feitas para com os clubes de futebol, que mantêm as suas secções de jovens, alguns, como o caso do Futebol Clube do Porto, de deficientes no desporto adaptado, e que têm como resposta e como ajuda o verem aumentados para 23% o IVA, ao contrário do que acontece com os jornais desportivos, por exemplo, que ganham fortunas à custa do futebol, à custa de denegrirem as pessoas do futebol, e que esses não pagam 23%. Quem paga é o chamado Zé Pagode, que luta e que trabalha e que tem dificuldades e que quer comprar o seu bilhete para ir ver o seu clube, a sua seleção, apoiar o clube da sua terra e apoiar o clube da seleção portuguesa. É nisto que nós temos que centrar as nossas atenções. Eu, quando me disse que era para falar 5 minutos, e depois me disse: olha, que hoje não te esqueça, vem falar também, era para vir, creio que o Padre Jorge, que está doente, vem para o senhor. Eu disse: mas então 5 minutos e assim tanta gente. E lembrei-me de um episódio que há muitos anos passou comigo. Eu era um jovem dirigente desportivo e o meu presidente era o saudoso Afonso Pinto Magalhães. Era presidente do Futebol Clube do Porto. E ele, no Natal, dava sempre um jantar aos dirigentes e um jantar aos seccionistas. E eu era chefe de várias secções do Futebol Clube do Porto, era um monopolista, tinha o hóquei de patins, o hóquei de campo, o boxe, não sei o que mais, e é que fui incumbido de organizar o jantar. Quando estávamos para ir para o jantar, 2 dias ou 3 antes, faleceu um grande amigo do Sr. Pinto Magalhães. Então vieram-me dizer: o Sr. Pinto Magalhães está muito em baixo, se calhar é melhor não fazer o jantar. Eu disse: não, o jantar não é uma festa, o jantar é a hora da solidariedade, é a hora da amizade. Se ele está com um desgosto grande, é quando nós devemos estar com ele. E então o Presidente Pinto Magalhães compreendeu, aceitou os meus argumentos e pediu-me apenas que fossem só os seccionistas. Eu era chefe de secção, portanto chamávamos os seccionistas, e que não queria discursos. E eu disse: não, nós temos só uma lembrança, entrega essa lembrança e não há discurso, é só Bom Natal, isto não é um discurso. E quando chegamos ao jantar, que foi no Hotel Castor,
estava lá um dirigente que era das modalidades amadoras. E vieram dizer, diz o fulano, que não há discursos. Ele hierarquicamente estava acima de nós, que era o diretor responsável por todas as modalidades. Então eu fui incumbido de dizer ao senhor, o senhor não fala. E disse-lhe, olha, o senhor não fala, o presidente não quer discursos e tal, tal. Ah, não há problema, não falo. Tal. E então o jantar correu muito bem, com o Sr. Pinto Magalhães, que eu sabe que era um homem extraordinário, de uma simplicidade fantástica, e eu entreguei a prenda, disse, Sr. Presidente, bom Natal, um ano bom, e para o ano cá estaremos todos novamente, mas nada. E levantou-se o diretor das modalidades e disse, eu não ia falar, mas vejo tão bom ambiente, um ambiente tão agradável, que vou dizer só 2 palavras. Meteu a mão ao bolso, puxou do discurso e começou a ler. E nós chamávamos sempre o improviso do Sr. X. E eu, naquela altura, disse, bem, realmente isto não faz muito sentido. O indivíduo resolveu dizer 2 palavras e trazia um discurso de 3 páginas. O professor Zé Neto não disse que ia fazer um improviso. Vou falar meia hora, 10 minutos, tenho aqui um artista agora, mas ele está de fome. Eu habituei-me realmente a nunca escrever nada. Nunca, ao contrário um monólogo meu, que lê tudo, porque eu tenho dificuldade em ler. E digo apenas, e a minha explicação é sempre, eu não sei o que vou sentir quando chegar ao momento de falar. E quero sempre que as pessoas saibam que o que eu falo é o que eu sinto. Não é o que eu senti ontem quando escrevi, não é o que eu senti há um mês quando escrevi, ou é aquilo que qualquer assessor me escreveu para ser dito sobre isto ou sobre aquilo. Quando não sei sobre isto ou aquilo, não digo nada, estou calado, e o silêncio, lá está, é melhor do que as más palavras. E quando não posso dizer que não, como não posso dizer que não a nada que o Dr. Lourenço Pinto me diga, me peça, digo o que me vai na alma. E o que me vai na alma, neste momento, é um grande espírito de solidariedade para com todos os clubes. E eu sei que ser presidente do Futebol Clube do Porto é difícil, embora tenda a melhorar, porque parece que há aí uns jornais que já me venderam os jogadores todos e já não vou ter mais problemas, mas sei o que é a dificuldade de estar à frente de clubes como o Infesta, como o Progresso, como o Coimbrões, como todos os clubes que fazem desta associação a maior associação do país. E eu, como disse, joguei no Infesta e eu fui dirigente do Infesta. Conheci um dos maiores dirigentes à época, naturalmente que hoje não se poderá dirigir como ele dirigia, que foi o presidente José Gaspar Lino, que alguns terão ainda conhecido, que foi um homem extraordinário, em que eu habituei-me a ver o que era um homem que se dedicava a uma causa, que lutava por um ideal sem querer nada em troca. E essa solidariedade que me levou e leva a ter grande admiração por esses clubes é que levam a afirmar-lhe, Sr. Presidente, que a Associação de Futebol de Porto é muito grande. É muito grande porque tem um clube que é o clube português que ganhou mais provas europeias, que foi o Futebol Clube do Porto. Mas só com essas vitórias, sem com todos os clubes que fazem parte desta associação, dos mais pequenos
até aos médios e maiores, a Associação de Futebol do Porto não era o que é hoje. E é uma palavra de incentivo e de esperança a esses dirigentes que têm muitas vezes, como tínhamos nessa altura no Infest, e hoje o Manuel Ramos deu a volta a todos esses problemas, em que havia dirigentes que ao domingo de manhã iam marcar o campo com a cala, que outros estavam na bilheteira a vender os bilhetes, que outros estavam a levar os equipamentos. Esses homens é que merecem todo o respeito e merecem toda a admiração. E depois têm uma importância fundamental nas suas terras, nas suas regiões, nas suas vilas, nas suas cidades, porque sem eles a maior parte das crianças e dos jovens não praticariam desporto. E é isso que, não sendo reconhecido por quem devia reconhecer, nós aqui devemos, de facto, ter uma palavra de agradecimento, de incentivo, para que as coisas continuem a ser como, felizmente, sei que ainda continuam a ser. E o meu contributo, Sr. Presidente, hoje não tem qualquer significado, porque hoje temos que estar aqui todos imbuídos em recordar aqueles que fizeram desta casa o que ela é, em saudar os que, como Vossa Excelência, conseguiram, parecendo impossível, manter o mesmo nível e a mesma importância que esta associação tem, é sobretudo prepararmos o futuro dos clubes, o futuro dos nossos jovens, o futuro dos que cada vez vão ter mais dificuldades. Eu sei que vai haver um ano de comemorações e de festejos. Eu queria propor e pedir que terminasse esses festejos com um jogo de futebol, em que o Futebol Clube do Porto porá a sua equipa graciosamente à disposição em favor das obras de solidariedade, sobretudo das que tratam com crianças, para minorar os problemas que, infelizmente, a nossa sociedade tem cada vez mais. E, naturalmente, que se há de arranjar um adversário à altura para proporcionarmos não só um grande espetáculo, mas, sobretudo, para podermos ser úteis a quem precisa de nós. E esta associação que tanto faz pelos jogadores, pelos hábitos, por aqueles que contribuem para o futebol, ficará maior, ficará mais forte, ficará com maior reconhecimento público quando for capaz, e vai ser, de organizar connosco, de organizar convosco, realmente um jogo que dignifica não só o futebol, que dignifica todos os dirigentes, todos os praticantes, na certeza de que seremos realmente capazes de ajudar quem cada vez mais precisa de nós. Por isso, a minha intervenção passou os 5 minutos. Não fiquei perto do professor José Neto, que como professor nos deu uma autêntica aula. E eu limitei-me a dizer algumas recordações da minha passagem pelo futebol, da minha convivência com esta grande associação, do meu reconhecimento para todos vós e, sobretudo, queria-vos deixar uma palavra de grande incentivo, porque vós tendes consciência que os clubes que dirigi, sem a vossa colaboração, sem a vossa ação, sem a vossa carolice, não podiam sobreviver. E nós queremos todos que sejamos cada vez mais fortes, cada vez mais unidos e cada vez possamos dizer à Associação de Futebol do Porto, na pessoa do seu Presidente, que contamos consigo, mas que também pode contar connosco. Obrigado.